Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. E se tem uma coisa que todo mundo ama, é bolo de chocolate. Agora imagina isso com uma cobertura de leite ninho super cremosa e pedaços suculentos de morango. Hoje eu te ensino a fazer essa delícia que derrete na boca e é muito fácil de fazer. Até quem não sabe fazer um bolo vai arrasar nesse aqui. Então, se você quer aprender essa receita, assista esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E a massa desse bolo é bem simples. Aí em um recipiente vou adicionar 2 ovos, adiciono também 1 xícara de açúcar e vou bater isso aí muito bem por uns 2 minutinhos. E depois de bater muito bem, fica assim. Agora eu adiciono meia xícara de óleo, adiciono também 1,5 xícaras de leite. Agora vou adicionar 1 xícara de chocolate em pó 50% e vou passar na peneira. E agora mexo tudo por mais ou menos 1 minutinho. E quando estiver já assim bem misturado, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento e novamente passando essa farinha de trigo aí na peneira. E vou fazendo sempre de pouco em pouco, adiciono um pouco de farinha de trigo, mexo a massa, porque senão depois fica muito difícil de se misturar. Mas lembrando, pessoal, que a sua farinha de trigo não deve ser muito batida, porque senão seu bolo vai ficar solado. E aí quando eu já misturo bastante, eu vou novamente com o restante da farinha de trigo, peneirando novamente. E faço isso até finalizar toda a farinha de trigo. E quando finalmente finalizar, vamos adicionar o último ingrediente, que é o fermento em pó. E eu utilizo uma colher bem cheia de fermento. E novamente vou misturar esse fermento na massa. Pessoal, lembrando que ao iniciar o preparo da massa, o seu forno já deve estar pré-aquecendo. E para garantir que não fique nenhum gruminho ali sem se misturar, nós vamos passar também a espátula para garantir que não ficou nada sem se misturar. Agora vou untar uma forma de pudim e eu vou untar ela com margarina no fundo. E venho também com Nescau por cima. Depois de passar o Nescau é só retirar todo o excesso. Agora é só transferir a nossa massa aí para essa forma untada e olha só, gente, como fica linda essa massa de chocolate. E me conta aqui nos comentários se você é acostumado a fazer esse bolo ou se você tem dificuldade de fazer bolo de chocolate. Por aqui essa massa faz o maior sucesso. Faz aí que eu tenho certeza que todos vão amar. Até como um bolinho simples para um café da tarde, ela cai super bem. Agora vamos levar ao forno a 200 graus por pelo menos 30 minutinhos. E a minha massa ficou no forno por 35 minutinhos, mas claro que isso pode variar de forno para forno. E olha só como esse bolo cresceu bastante. Agora vamos preparar a cobertura de leite ninho para colocar no bolo. Adiciono aí uma panela, uma caixinha de leite condensado. Adiciono também 4 colheres de leite em pó. E agora precisamos dissolver muito bem o leite em pó aí no leite condensado para não ficar nenhum gruminho no nosso recheio. E depois de muito bem dissolvido, vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. Agora vou ligar em fogo alto e mexer até chegar no ponto que precisamos. Lembrando de mexer constantemente para o seu recheio não queimar. E quando o recheio chegou nesse ponto aqui, ele não fica muito duro, mas também não fica muito molengo. Ele cai em blocos da espátula. Aí eu desligo o fogo, continuo mexendo por 1 minutinho mais ou menos. E agora é só transferir para um recipiente para esperar esse recheio esfriar. Depois de transferir, é só colocar um plástico aí por cima. Agora com a massa e o recheio completamente frio, nós vamos cortar uma caixinha de morango. E eu cortei ele em quadradinhos bem pequenos. Passo uma faca aí na lateral da forma para desenformar o bolo e depois é só tirar ele da forma e colocar no recipiente que você vai usar. Em seguida nós vamos cortar esse bolo ao meio com uma faquinha de serra e com o bolo cortado eu reservo essa parte de cima e essa parte de baixo nós vamos fazer um buraco nela. Essa espécie de vala é que vai comportar ali os morangos. Primeiro eu faço a marcação ali da vala com a faca, depois eu só vim retirando ali essa parte. Depois de concluir eu venho com um pouquinho da massa e coloco ali no meio para tapar esse buraco.
E pessoal, eu particularmente gosto de bolo bem molhadinho, então utilizei 50 ml de leite aí para molhar as duas partes do bolo. E em seguida vem distribuindo os morangos aí no bolo. E olhando assim já dá para imaginar a delícia que isso fica, né? Porque receitas que vai morango para mim não tem erro. Confesso que eu sou apaixonada. E você também gosta? E depois eu distribuo também um pouquinho de morango ali no meio do bolo. Agora nós vamos vir com a nossa cobertura para colocar por cima. E como eu coloquei a cobertura na geladeira para esfriar mais rápido, precisamos mexer com a colher para ela voltar à temperatura normal. E depois de mexer muito bem, eu começo a distribuir pelo menos metade ali da cobertura por cima dos morangos. Ai pessoal, fala sério, bolo de chocolate com leite ninho e morango é a melhor combinação, sim ou claro? E aí depois de colocar a cobertura, é só vir espalhando com a colher. E depois da cobertura bem espalhada, nós vamos vir com a segunda parte do bolo e colocar aí por cima. Mas antes disso, viro ela ao contrário e molho com o leite que eu falei lá no início. E novamente vou colocar massa ali no meio do bolo. E depois de cobrir esse meio com massa, eu venho com o restante da cobertura e passo aí no bolo até terminar toda a cobertura. Pessoal, eu já quero saber quem você convidaria para comer esse bolo com você. Me conta aqui nos comentários. E é claro, se você fizer esse bolo, não esqueça de nos contar o que você achou. Pessoal, e depois de colocar toda a cobertura aí no bolo, nós vamos finalizar com leite ninho peneirando e vamos também colocar alguns pedaços de morango para decoração. Lembrando que a decoração fica ao seu critério, você pode fazer o que você quiser. E você pode estar servindo esse bolo em um café da tarde, pode servir também como sobremesa que cai super bem, ou seja, pode servir como você preferir, que ele cai bem com todas as ocasiões. E é claro que eu cortei um pedaço para vocês verem como que esse bolo fica por dentro. E essa foi a nossa receita de hoje, pessoal. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também um comentário para continuar nos incentivando a trazer conteúdos aqui para o YouTube. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo lá no grupo da família ou com alguém que você conheça. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima! E dá só uma olhadinha nesses vídeos que preparei para vocês.